né? Como integrar essas diversas áreas que abordam temas aparentemente desconexos, mas que devem se integrar forçosamente, ficou evidente na sua explanação, há a necessidade de integração entre comunicação, tecnologia, meio ambiente, desenvolvimento econômico, sob pena de que todos esses elementos, todas essas esferas deixem de existir, porque isoladamente não há desenvolvimento. Um desenvolvimento sem a sustentabilidade, ele não se sustenta, ele perde a razão de ser. O próprio nome está dizendo, ele leva, na verdade, a muito mais malefícios do que a oportunidades, do que a ganhos. E aí eu gostaria de enfatizar aí o papel da comunicação nesse processo. O que acontece? Se a gente for voltar um pouquinho no tempo, como o próprio professor fez, se a gente regressar aos anos 70, a gente vai perceber o seguinte: qual era o discurso dominante? O discurso dominante era: vamos desenvolver, vamos derrubar florestas, vamos asfaltar, vamos construir, vamos criar as nossas selvas de concreto, vamos estabelecer um novo modelo de ocupação do espaço, a ocupação do espaço geográfico, e também essa ocupação do espaço estava sustentada por uma cultura de desenvolvimento, uma cultura impregnada por um positivismo, por uma apropriação capitalista do termo. E aí nós temos uma série de problemas. O que a gente pode perceber é que, se a gente for regressar no tempo até os anos 70, qual era o discurso? Não, precisamos mandar desbravadores para a Amazônia, precisamos desmatar o Cerrado, precisamos desmatar a Mata Atlântica para trazer o desenvolvimento a essas regiões atrasadas. O grande problema é que a gente esqueceu um pouquinho as culturas tradicionais, o conhecimento tradicional e certas coisas que poderiam ser aproveitadas pela produção, pelo desenvolvimento econômico. Se a gente for pensar, hoje em dia a gente tem uma série de programas na televisão, uma série de cadernos, nos jornais impressos, nas revistas, voltadas para tratar de desenvolvimento e meio ambiente, de ecologia, de todos esses temas. Agora, nos anos 70 não se falava de nada disso. Se a gente for observar, antes da Rio 92, antes das conferências, a conferência de Estocolmo, antes de todos esses momentos, de todas essas reuniões, o pensamento era bem claro: precisamos desenvolver, e o desenvolvimento é fruto deste modelo de pensamento positivista. E o que é que a gente percebe? Nos anos 70 e nos anos 80, com as primeiras conferências, e com uma série de debates internacionais, houve uma certa mudança e a mídia começou a perceber que era preciso mudar, que era preciso incorporar novas formas de enxergar o desenvolvimento. Eu me lembro de um documentário que foi feito ouvindo colonos que foram para a Amazônia. Nos anos 70, eles eram vistos como heróis. Não, nós estamos vindo trazer o desenvolvimento. E hoje eles reclamam o quê? Não, hoje nós somos vilões, hoje nós somos maltratados, tem uma série de órgãos que vêm nos punir, que desprezam a nossa contribuição. Hoje, se você desenvolve a sua atividade econômica, é visto praticamente como um bandido. Isso mostra que a gente ainda não criou um equilíbrio adequado entre o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento ambiental. Se a gente for analisar a situação aí após o final dos anos 80 até os dias atuais, a gente tem uma nova virada nesse processo, porque surgem muitos espaços para este debate. Entretanto, esses espaços, programas televisivos, cadernos de jornal, revistas especializadas na temática do meio ambiente, ou mesmo conteúdos radiofônicos, conteúdos na internet, eles ainda têm um espaço marginal, eles ainda têm um espaço que é secundário.
cabe a nós trazer essas noções de desenvolvimento com sustentabilidade para o centro da arena midiática. Ou melhor, esses debates devem ocupar todas as editorias. Quando o pessoal fala em desenvolvimento econômico, é preciso que esse desenvolvimento integre a questão da sustentabilidade. Se hoje em dia nós temos uma série de programas como Sustentáculos, durante muito tempo houve na TV Cultura um programa chamado Repórter Eco, na Globo tem o Globo Ecologia, esses programas constituem um espaço importante. O problema é que são programas que ou ocupam o espaço da TV pública e, portanto, não recebem a mesma atenção, o mesmo investimento, não tem a mesma audiência. Ou, por outro lado, são programas que estão na TV comercial, mas em horários muito ruins. Então acabam se tornando pouco acessíveis, pouco disponíveis à maior parte da população. Na verdade, eu gostaria de ver, fazendo uma provocação, eu gostaria de ver temas como estes sendo tratados de forma mais intensa, de forma mais enfática, em programas como as telenovelas, os noticiários e também, por que não dizer, os reality shows, por que não? Ora, na verdade, essa temática da sustentabilidade deve perpassar todos os espaços na mídia. Os cadernos de economia têm que reconfigurar essa questão do PIB. O PIB, o crescimento do PIB, será que, como já foi falado aqui anteriormente, será que basta falar única e exclusivamente do PIB? O PIB não é uma ferramenta adequada para medir o desenvolvimento. É apenas um indicador que deve ser inserido num contexto mais amplo, num contexto mais geral. Da mesma forma, devemos abordar aí na agenda midiática, devemos inserir essas questões na agenda midiática. Eu vou encerrar minha intervenção apenas com algumas contestações a certos problemas que nós temos aí. Infelizmente, a gente vê a sustentabilidade sendo tratada muitas vezes como um modismo. E desta forma ela é analisada de forma muito superficial. Ela é apresentada de maneira muito rasa, sem contemplar as diversas contradições que envolvem a sustentabilidade. Eu não quero de forma alguma dizer que os empresários, as pessoas que assumem atividades produtivas devam ser tratadas como criminosas ou como vilãs. A gente não pode enxergar, não podemos fragmentar a sociedade. De um lado nós temos os ecologistas, e do outro, de um lado nós temos a universidade, e do outro lado nós temos o setor produtivo. Não, de forma alguma. Nós temos que aproximar essas esferas. Até porque, cada vez mais, as empresas percebem os danos decorrentes dessa concepção equivocada de desenvolvimento. Sentem com mais veemência os efeitos. Então, a sustentabilidade não pode ser tratada única e exclusivamente como um modismo. Ela tem que ser tratada como um tema a ser encarado em profundidade, a ser analisado em profundidade e ser analisado por todos, sob um viés multidisciplinar, transdisciplinar. Voltando agora para a fala do professor José, eu pensei bastante a respeito do que teria provocado o professor nessas suas observações. O que o levou a esse estudo acerca das aplicações da tecnologia para o futuro? O que o levou a estudar as singularidades? Eu me pergunto, será que não foi essa provocação, partiu de quê? Partiu de alguma provocação na literatura científica, na literatura de ficção científica? Será que o senhor foi provocado na juventude por Isaac Asimov,
Arthur Clarke, e outros grandes escritores. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso. Sí, cuando yo era criança eu leía muita ciencia ficción de Julio Verne, depois mais grande Arthur C. Clarke e Isaac Asimov. Sí. Por eso eu fui a visitar a Arthur C. Clarke a Sri Lanka. Ele vivia em Sri Lanka, muito longe. Era interessante porque ele era engenheiro. Arthur C. Clarke era engenheiro elétrico, mas ele se volviu famoso escrevendo ciência ficção. Então eu estudei engenharia no Massachusetts Institute of Technology. Eu fiquei sempre trabalhando nos temas, primeiro de energia diretamente. Eu trabalhei muitos anos na indústria petroleira, combustíveis fósseis. Agora estou limpando o meu passado. Mas assim, sou sempre fascinado por os temas da tecnologia que estão mudando e agora exponencialmente. As mudanças são muito, muito rápidas, cada vez vêm mais velozmente. A gente está com um tempo bastante enxuto. Antes eu queria fazer uma colocação, antes de pedir essa última oportunidade da plateia, agradecer a oportunidade aqui de ter um representante da Câmara Municipal, que é importante como agente gestor múltiplo dentro das atividades da sociedade. E a gente não teve a oportunidade de comentar com a doutora Raquel aqui, mas sem dúvida o Ministério Público tem um papel ético que não é diferente do nosso, aqui na academia, em questões que estão sendo discutidas aqui referentes a desenvolvimento sustentável. Isso inclui todos os atores da sociedade representados aqui. Eu queria, antes também de encerrar, pedir a oportunidade desse colega aqui que está presente na plateia, fazer uma breve colocação e antes disso e depois disso a gente faz o encerramento, devido ao avanço da hora. Tá certo. Eu gostaria de me apresentar primeiro, meu nome é Arnage, eu sou estudante de engenharia elétrica da UFRN, no quinto período. Gostaria de elogiar a organização do evento, o professor Dr. Carlos Barro, e agradecer a belíssima palestra do Dr. Carlos Cordeiro, José Cordeiro, desculpa. É uma área que me interessa muito, essa parte de energias renováveis também. Eu pretendo até fazer pós-graduação aí nessa área, que o nosso estado também tem um grande potencial, tanto em energia eólica como em solar também. E até o meu estado de nascimento, eu sou cearense também, aqui vizinho de Roça, Ceará, perto de Maceió. E lá é cheio de barro, onde você anda aí, Aracati, litoral do Ceará todinho, cheio de barros eólicos. Eu gostaria de comentar rapidamente uma matéria que saiu ontem no Novo Jornal, ontem, terça-feira, sobre a vinda de mais 3 parques eólicos para começar a construção. Em 3 interiores aqui no Rio Norte: Bodó, Santa Ana e Lagoa Nova.